A graça, a bênção de nosso Senhor, neste sexto domingo do tempo comum, dia da ressurreição. Todo domingo é dia da ressurreição, é dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, o primeiro dia de um mundo novo. O primeiro dia porque o Senhor ressuscitou neste dia, fazendo novas todas as coisas. Vejam, hoje, começando uma nova semana, o Senhor nos dá mais uma chance de renovar a vida. Um novo início, um novo recomeço, para que eu me decida a escutar a voz do Senhor. Está aí, meus irmãos. Deixe que eu explique para você primeiro o contexto desta leitura de hoje, que já está nos preparando para escutar o Evangelho, no qual Jesus cura um leproso. Vejam do que trata essa leitura. Você sabe, a terra de Israel, no nordeste, faz divisa com a atual Síria, onde está havendo aquela confusão, onde o ditador Bashar el-Assad todo dia mata gente para se manter no poder. A velha ganância humana. Pois bem, aquele país, a Síria, tem a Síria e a Assíria. Então, Síria e a Síria. Aqui eu estou falando da Síria, um país árabe que existe hoje. Antigamente, ali ficava o reino de Arã, os arameus. Lembre, meu pai era um arameu errante, porque foi para aquelas bandas que Abraão escutou o chamado de Deus. Então, o reino de Arã vivia em guerra com Israel. De vez em quando uma arenga, de vez em quando um ataquezinho ali, uma flechada aqui. Pois bem, e nessa brincadeira, numa arenga dessa, os arameus levaram como prisioneiros uma mocinha de Israel. Levaram, e essa mocinha ficou como escrava de Naamã, que era o general-chefe do rei de Arã. Só que esse general, muito querido pelo rei, Naamã, ele era leproso. Não daquela lepra que carcome os membros, porque qualquer mancha mais grave na pele era considerada lepra. Naamã tinha uma forma de lepra. Talvez aquilo que nós chamamos hoje de vitiligo, não sei. O fato é que Naamã tinha essa tristeza e tinha de cobrir naturalmente o corpo, a pele, para não mostrar isso que era um sinal, talvez, de maldição, talvez de desgosto dos deuses pelo seu general. Então, a mocinha, vendo o patrão assim, disse à patroa, a esposa de Naamã, disse, se o meu senhor, se o meu patrão fosse lá em Israel, lá tem um profeta, era Eliseu, que poderia curá-lo. Pronto, a mulher disse ao marido, o marido disse ao rei, o rei mandou uma carta para o rei de Israel, dizendo, com esta carta, estou mandando o meu general Naamã para que você providencie a cura dele. E foram embora para Israel. Chegando em Israel, lembra qual é a capital de Israel, lembra? Não é Jerusalém, não. Se pensou Jerusalém, errou. Lembre que depois do rei Salomão, porque Salomão pecou, o reino foi dividido. O povo de Israel ficou dividido em 2 reinos. Reino do Sul, reino de Judá. Capital, Jerusalém. Quem era o rei em Jerusalém? Sempre um descendente de Davi. Reino do Norte, chamava-se Israel. E era também apelidado de Efraim. E qual era a capital do reino de Israel? A cidade de Samaria. Por isso a região onde ficava essa cidade, mesmo depois que a cidade foi destruída, aquela região ficou conhecida como Samaria. No tempo de Jesus, os samaritanos eram os que moravam naquela região onde antes existira a cidade de Samaria. Então, o rei de Israel recebe o general Naamã com a carta do rei. Coitado. Quando ele lê a carta, se levanta, rasga a roupa em luto
e diz, olha, está vendo que ele quer fazer guerra comigo? Ele está procurando um motivo para me atacar. Eu sou por acaso Deus? Olha, isso está no livro dos Reis, pode olhar. 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu porventura Deus, dono de morte e vida, para que esse rei me mande alguém que eu deveria curar da lepra? É claro que busca pretexto contra mim. Pronto. Aí é como diz o Luiz Gonzaga. Quem é brabo morre, quem é frouxo corre. Né? Então o rei aí, pobrezinho, uma angústia só. Aí o profeta Eliseu soube e mandou dizer, manda esse cabra aqui, esse Naamã, que é para você saber, rei, que existe um Deus em Israel e que existe um profeta. Pronto. E lá vem Naamã com todo o cortejo. Imagine, é comandante-chefe das Forças Armadas de Arã. Chefe do Estado-Maior do rei de Arã. Você imagine a pose. Imagine o tanto de cavalo, de burro, de servo, de carga. Pois bem, chega na porta do profeta Eliseu, né, uma casinha certamente humilde, que os profetas eram meio doidos. Aí Eliseu nem sai para ver o general. Nem sai, tá certo? Manda o servo dele, o empregado, dizer, dize a Naamã que se lave 7 vezes no Rio Jordão. Pronto, é a receita. O Naamã fica furioso. Diz, mas como é que eu venho de Arã para cá, eu pensava que esse profetazinho de nada ia sair, ia me receber, ia fazer lá bugangas, as orações, as danças, né, plantar lá as bananeiras para o Deus dele, para me curar. E me manda lavar nessa porcaria desse Rio Jordão. Em Arã tem rio muito maior do que essa porcaria desse rio. Em que é que a água desse rio é melhor do que os rios de Arã? Ele não entende que não é mágica. Ele não entende. Ele é pagão. Ele pensa que religião é magia. É fazer muganga. É fazer o gesto certo. Ele não entende que não é a água em si que vai purificá-lo, mas o poder do Deus Santo de Israel. Isso ele não entende. Então veja, aqui nós temos uma coisa interessante. De um lado, o modo de ver do homem. Do outro lado, o modo de ver de Deus. Às vezes a gente diz, eu queria que fosse assim. Mas não é o que você quer, é o que Deus quer. Religião não é self-service. Religião não é faça você mesmo. Não. Veja, o Senhor, pela boca de Eliseu, está dando uma ordem a Naamã. Naamã, virado da vida, virado, monta no cavalo dele e diz, vamos embora. E acabou-se a festa. Esse profeta que se dane e volta para casa furioso. No caminho, o servo com muito jeito diz, meu senhor, um servo dele, né? Meu senhor, pense um pouquinho. O senhor fez uma viagem tão longa. Se o profeta tivesse pedido para o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria. Então, ele pediu só para se banhar 7 vezes nesse rio, que nem fundo é. Então, faça. Não já fez a viagem? E aí amansa o coração do patrão, o general Naamã vai e se lava. E a pele dele fica limpa como a pele de uma criança. Está aí, meus irmãos. É Deus quem nos purifica. Mas Deus só nos purifica se a gente lhe for obediente. Se a gente sair do nosso esquemazinho, da nossa vontadezinha, para fazer a vontade de Deus. De Deus. Não somos nós que fazemos a religião do nosso modo. Não somos nós que damos regras a Deus, que impomos prazos, limites, condições a Deus. Deus não se dobra a estas coisas nossas. Naamã agora está purificado.
Vale a pena você ler o resto da história. Ele volta à casa do profeta e pede ao profeta que aceite os seus presentes. O profeta não aceita nada. Para deixar claro a Naamã que é graça de Deus. É presente de Deus a cura dele. Então ele faz um pedido tão bonito. Ele diz a Eliseu. E aqui, veja, ele pede, ele diz: eu a partir de hoje só adorarei ao Deus de Israel. Mandou encher uns sacos com terra santa, terra de Israel, para colocar na casa dele, num quarto, para adorar a Deus sobre a terra de Israel. E ainda pediu desculpa. Disse ao profeta Eliseu: só quero que me desculpe uma coisa, é que o meu rei, quando vai se ajoelhar, se prostrar para adorar os deuses dele, se apoia em mim. E então eu vou ter que me ajoelhar também para os deuses arameus. Não tem problema. O coração não se dobra. Então vejam, a lepra é a imagem do pecado. Naamã é curado do pecado. E agora, livre, adora o Deus verdadeiro. Mas para ter sido curado do seu pecado, para ter descoberto o Deus verdadeiro, Naamã primeiro teve que ser obediente e fazer o que o profeta mandou. Pense nisso. Às vezes a gente quer tanto fazer a religião do nosso modo. A gente quer tanto modelar Deus à nossa vontade. Às vezes a gente até pensa que Deus tem que se dobrar às modas do momento, às manias do momento, àquilo que o homem chama de certo, mesmo quando Deus chama de errado. Essa questão da lepra, e o evangelho de hoje vai tratar disso, é uma questão que serve bem de exemplo. Olhe, a lepra em Israel era uma doença tremenda e que a lei tinha prescrições duríssimas sobre ela. Neste domingo foi lido aqui a leitura do 2º livro dos Reis, mas pode ser que na sua igreja, na missa, na sua paróquia, você escute a leitura do livro do Levítico, que vai falar como deve ser tratado quem sofre de lepra. Escute só. Ela, Levítico 13, versículos 1 a 2, depois 44 a 46. Veja, o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, olha o vitiligo, era o que Naamã tinha, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote a Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, tremendo isso, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Ou seja, esse homem é um morto, coitado. Ele tem que morar nos grotões, nas cavernas. Ele tem que ficar longe da família. Ele não pode prestar culto a Deus no templo nem na sinagoga. Ele, se vier à cidade, tem que gritar impuro para que ninguém toque nele, porque se alguém tocar nele, fica impuro. Até a tarde, tem que se lavar e fica impuro. Se ele tocar em alguma coisa, aquela coisa fica impura. Se você quer dar uma esmola para ele, tem que jogar longe, assim, para ele pegar as coisas, porque ele é impuro. Então, vejam, é tremendo, né? Tremendo. E aqui você veja, à primeira vista, as prescrições da lei de Deus sobre a lepra parecem desumanas, severas demais. O leproso é alguém que, além da doença, é praticamente jogado na marginalidade. É um morto-vivo, separado da família, separado da comunidade santa de Israel. Agora veja, o que pensar de uma situação assim? Primeiro, na verdade, estas normas sobre a lepra
era um modo de proteger toda a população da contaminação de uma doença que não tinha cura e que apavorava. Era uma espécie de quarentena, de cinturão sanitário. Mas também tinha um outro sentido. É que tudo aquilo que cheire, que lembre morte, torna o homem impuro. Por exemplo, as regras da mulher, como ela perde sangue, ela fica impura enquanto as regras durarem. Uma poluição noturna do homem, uma relação sexual, torna o homem impuro, porque ele perde semente de vida. Era assim que os judeus pensavam. Perde vida, se aproxima da morte. Então, tudo aquilo que é perda de vida, lembra morte, torna a pessoa impura, imprópria para se aproximar de Deus, que é vida. Ora, a lepra é a manifestação mais forte da morte. Ela carcome os membros da pessoa. Por isso que a lepra, essa impureza, tinha esse sentido também teológico. Deus é o Senhor da vida e tudo que lembre morte nos torna distantes dele. Mas não deixa de ser duro, não deixa de ser cruel, não deixa de nos comover essas normas da lei de Deus. Mas aqui vem a questão. Deus pode dar ao homem seus preceitos e o homem deve cumpri-los. Não cabe a nós julgar Deus, mas a Deus nos julgar e educar. Note que realmente no nosso mundo, esse mundo do politicamente correto, dos direitos do homem, nós esquecemos o direito divino e infinito do Senhor Deus. Ele é Deus. E nossa adesão a Ele deve ser total e inquestionável. Quando o homem julga Deus, é porque já não crê. Julga mais sábio que Deus. Julga-se acima de Deus. Eu vou lhe dar 2 textos para você ver. Por exemplo, Isaías capítulo 10, versículo 15. Anote aí, por favor, e se quiser já pode até pegar na sua Bíblia. Isaías 10, 15. E Gênesis 22. Gênesis 22 é aquela ordem que Deus dá a Abraão. Toma teu filho e o oferece em sacrifício. E Isaías 10, 15, veja, diz assim: acaso o machado conta vantagem às custas do lenhador? Ou a serra se engrandece à custa do serrador? Como se pudesse a vara balançar quem a levantou, ou um pedaço de pau pudesse erguer aquele que não é lenha. Ou seja, é Deus quem move a gente ou é a gente que move Deus? É Deus quem julga a gente ou é a gente que julga Deus? Então, querido irmão, minha querida irmã, se um preceito do Senhor for difícil para você, dobre o joelho e peça a graça e a força para cumprir. E quando não conseguir, dobre o joelho novamente e se confesse. Mas não julgue o Senhor. E não diga, isto eu não obedeço. Com isto eu não concordo. Isto eu não aceito. Quem é você, tico de pó? Quem é você, cinza? Quem é você, palha seca que o vento leva? Quem é você, filho de Adão, degradado filho de Eva? Então aqui está a questão. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Ele dá seus preceitos e nós lhe devemos obedecer. Ponto e basta. E um dia Ele nos julgará. Ele nos julgará. E a gente não terá desculpa esfarrapada para lidar. Em todo caso, é bom recordar, só para terminar, a lepra é a imagem do nosso pecado, que carcome nosso coração e nossa vida. Vamos rezar daqui a pouco o salmo de hoje. Peça a nosso Senhor, viu, que limpe você das suas lepras. Ele pode fazer isso. E já começou a fazer quando nos lavou na água do santo batismo, que vale mais do que todas as águas do Rio Jordão. Vamos agora rezar o Salmo 31, que é o salmo responsorial deste domingo. E vai pedir exatamente
a cura do pecado, a cura dessa lepra que é o pecado. Quando a gente tem a coragem de se reconhecer leproso, pecador, quando a gente confessa o nosso pecado, o Senhor nos perdoa e nosso coração exulta. Meus irmãos, por que é que São Paulo está dizendo essas coisas? Olhe, existem comunidades que são tão calmas, e existem comunidades que gostam de uma arenga. Os coríntios eram assim. A igreja de Corinto deu muita dor de cabeça a São Paulo. Não foi pouca, não. A gente tem 2 cartas de São Paulo, mas, na verdade, ele deve ter escrito 5 cartas aos coríntios. Alguns pedaços das outras estão misturados aí nessas 2 que nós temos no Novo Testamento. Mas os coríntios deram muito trabalho. Tanto que São Paulo teve que voltar lá. Porque, veja, os coríntios, além de serem dados à imoralidade, já expliquei isso aqui, Corinto era uma cidade grande e que tinha logo 2 portos. Então, era uma cidade depravadazinha. E os cristãos eram pouquinhos, mas vocês sabem a tendência do ambiente. Não é? Vocês sabem. Passarinho que anda como morcego, dorme de cabeça para baixo. Então, os cristãos também gostavam assim, de justificar as imoralidades. E imoralidade não se justifica. Nem imoralidade econômica, nem sexual, nem imoralidade nenhuma. A imoralidade é pecado. E nós seremos julgados por isto. Bom, mas escutem só. Então, depois os coríntios tinham outra questão. Além dessa questão da imoralidade, eles tinham a tendência a formar partidos, grupinhos, panelinhas. Gostavam de discutir por coisas fúteis. Gostavam que era uma coisa. Tinham dificuldades de acreditar na ressurreição. Para que o corpo? O corpo se acaba, a alma só ressuscita. Veja, e São Paulo várias vezes escreve aos Coríntios para ajeitar isso aí. Para ajeitar. Qual é a arenga de hoje que São Paulo tem que escrever esta carta? É a questão da carne sacrificada aos ídolos. Nos templos pagãos, se matavam bois, ovelhas, em honra dos deuses. Se ofereciam as vísceras e o sangue para os deuses, e o resto da carne, o que fazer com ela? Se vendia para o mercado. Pronto. Você ia aqui no mercado com um cristão e tinha carne boa, mas carne que você sabia que foi usada para os ídolos. Que foi tirada de vítimas oferecidas aos ídolos. Aí vem a confusão. Um cristão pode ou não pode comer dessa carne? Uns diziam assim, posso porque ídolo não vale nada e essa carne foi oferecida a nada e eu vou comer. Pronto. Tá certo? Como tem gente que come o que encontra nas encruzilhadas. Uma frutazinha, uma galinhazinha e vai por aí. E aí come que lambe os dedos. Bom, outros diziam, a gente não toca nisso. Não toca porque isso é coisa demoníaca. Isso foi oferecido aos demônios, aos ídolos. A Escritura é clara, os ídolos são demônios. Tudo que é falso Deus é demônio, porque nos afasta do verdadeiro Deus. Aqui não tem conversa, tá certo? Bom, aí os coríntios começam a arengar por isso e perguntam a São Paulo qual é a solução. Aí, coitado de São Paulo, coça a cabeça. São Paulo dá algumas respostas que servem ainda hoje para as questões das nossas paróquias, do seu grupo, da nossa vida concreta. Primeiro, São Paulo diz o seguinte, olhe, o que é um ídolo? Um ídolo é nada. Então, eu sei que um ídolo é nada. Sei que aquilo ali é vento. Então, eu comer aquela carne lá, não tem problema nenhum. Posso comer à vontade. Porque tudo vem de Deus. Tudo para Deus é bom. A criação toda é boa. Então, aquele ídolo é vento. Eu posso comer. Esta é a regra. Mas, atenção. Se eu souber que comendo aquilo, eu vou escandalizar o meu irmão, então eu não devo comer.
Porque eu devo respeitar a consciência do meu irmão. Se o irmão achar que não deve comer, e me vir comendo e não se escandalizar, então pronto, tudo bom. Ele não come, seguindo a consciência dele, e eu como, seguindo a minha consciência. Não escandalizei o meu irmão. Agora, se eu escandalizar o meu irmão, eu não devo comer. Então, qual é a norma máxima? O amor ao irmão. Eu não colocar a perder o meu irmão. Olhe, meus irmãos, isso é tão bonito. A gente ter consideração pela consciência do irmão da gente. Por que fazer uma coisa que vai escandalizar? Até um padre mesmo. Um padre pode dizer, não é nada demais eu fazer tal coisa, não é pecado. Mas se aquilo que o padre fizer escandalizar a sua comunidade, ele não deve fazer. Não deve fazer. Isso aí é claríssimo. Claríssimo. Para não colocar a perder o irmão. Então, essa é a regra que São Paulo dá. Depois, São Paulo lembra uma coisa. Dizer, cuidado. Porque mesmo os que comerem, com que intenção estão comendo? Nós que comemos na mesa do Senhor, na Eucaristia, como podemos entrar em comunhão com os ídolos? Então, coma se você estiver muito seguro do que está fazendo. Coma se você realmente estiver consciente de que ídolo é nada. Porque nosso Deus é só o Senhor. Agora, a gente pode compreender a leitura. Olha aqui. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus. Que poderia os judeus não cristãos ver e dizer, estão vendo esses cristãos onde foram parar? Você quer ver uma coisa? É a questão, às vezes, de bebida em festa de padroeiro. De bebida. Essa bebida, mas não tem problema, uma cervejinha que não vai embebedar ninguém. Eu lhe pergunto, querido irmão, se essa cervejinha escandalizar alguém, se essa cervejinha levar os outros que estão fora a dizer, olha esses católicos, são um bando de depravados, tire a cervejinha. Porque ela é do diabo. Porque ela está escandalizando. Em si não é a cerveja. Em si é o efeito que isso vai ter no coração, na alma do seu irmão. Aí você vai colocar a perder o irmão por quem Cristo morreu. É essa a regra que São Paulo dá, viu? Se você tem dúvida, vá lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e leia atentamente. Então, não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem protestantes, nem pagãos, nem gregos, nem a igreja de Deus. Mas aquele irmão é puritano, tudo dele. Mas não escandalize o irmão. Não escandalize o irmão. Fazei como eu. É a leitura, São Paulo dizendo, que procuro agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Não é isso que você quer, meu irmão? A gente quer pregar o evangelho para o mundo e bota o irmão que está ao lado da gente a perder. A gente quer converter o mundo e bota a perder com a nossa dureza, a nossa incompreensão, a nossa falta de amor. Bota a perder o irmão. O irmão. Escandalizando, tratando o mal, sendo duro. Está aí, veja. Por isso São Paulo termina dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo se fez tudo para todos. Cristo renunciou-se a si mesmo para nos salvar. São Paulo diz, eu faço como Cristo. Eu procuro me adaptar para não escandalizar o irmão. Me imitem, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Acima de tudo, o amor. Acima de tudo, a caridade. Não vá colocar a perder o seu irmão por quem Cristo morreu. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Está certo? Está aí, meus irmãos, um evangelho tão bonito. Procure imaginar a cena que você acabou de escutar. Recorde a situação humana desse leproso, como eu expliquei, lendo aquele texto do Levítico, que pode ser até a primeira leitura da missa deste domingo.
o leproso que deve viver fora da cidade, com os cabelos desalinhados, com a barba coberta, gritando impuro, impuro. Agora, uma coisa bonita, esse homem não é um revoltado. Esse homem não amaldiçoa Deus, não tem um comportamento soberbo de cobrança. Com humildade, de joelhos, ele suplica a Jesus: se queres, tu podes purificar-me. Veja, aqui está a diferença. Sofrimento na vida sempre houve. Sempre. Mas quando a pessoa crê, ela sabe viver o sofrimento dela diante de Deus. Ela sabe dizer: Senhor, está doendo. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu não entendo o porquê. Mas eu confio no teu amor. Eu confio na tua verdade. Veja, isso aqui. Eu vou fazer o seguinte: no final dessa explicação sobre o Evangelho, eu vou colocar uma música para você escutar. É uma música em hebraico. Você não vai entender nada. Mas só a melodia vai lhe dizer muita coisa. É uma música na qual o judeu diz assim: Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, não aguento mais. Senhor, quando o homem chega na beira do abismo e não tem mais jeito, então ele escuta uma voz que diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. O Senhor teu Deus está contigo. Senhor, para com a minha dor. Senhor, ajuda-me. Eu não suporto mais. Vem me dar força, meu Deus. Vocês vão escutar essa música. Repito, não vão entender. Mas lembre, é a língua do povo de Jesus, hebraico. E só a melodia de cortar o coração de bonito. E vai dizer: ouve Israel, Shema Israel. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é todo poderoso. Então essa é a música que eu vou colocar ao final do Evangelho de hoje. Mas entenda a tristeza do mundo de hoje. Por que é que dizem assim? Se a criancinha no ventre da mãe tem algum problema sério, então pode abortar. Se aquele doente está sofrendo demais, então vamos matar. Pela eutanásia. Veja, é que o homem já não crê mais. Quando a gente não sabe mais que Deus dirige tudo, que existe um Deus no céu, a gente não sabe mais o que fazer com o sofrimento. A gente não sabe mais o que fazer com a dor. Mas na vida existe a dor, existe o sofrimento, existe a angústia, meus irmãos. A vida não é simplesmente tudo bonito, bom, saradão, bacano, com saúde e bem-sucedido economicamente e no amor, como a televisão, como os meios de comunicação, como os outdoors mostram. Não, não. Na vida há o fracasso, a solidão, a dor, a depressão, a doença, a traição, o medo, as fobias, a morte. Isso mesmo. E aquele que crê deve viver tudo isso diante do Senhor, nosso Deus. É isso que é bonito nesse leproso. É um homem acabado, mas não chega para Jesus para dizer: que Deus é este que fez assim? Não chega para Jesus para dizer: Deus não existe. Não chega para Jesus para dizer: o que foi que eu fiz para merecer isso, com tanta gente pior do que eu no mundo? Não, não, não. Esse homem se ajoelha diante do Senhor nosso e diz: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Se quiseres, se quiseres. Há que inveja da fé desse leproso, da paciência desse leproso, da confiança em Deus desse leproso. Porque olha, meu irmãozinho que está me escutando, minha irmãzinha aí me ouvindo, escute bem a coisa, escute. Deus não precisa mais mostrar, provar que ama você. Não precisa mais não, porque Ele já provou. Ele deu o seu filho por você. Viu? É mais do que uma cura. É mais do que curar de uma lepra, é mais do que curar de um câncer, é mais do que tirar de uma depressão. Ele deu a vida por você. Ele sofre com você. Olhe para a cruz. Na sua dor, Deus sofre. Na sua lágrima, Deus chora. Na sua depressão, Deus se entristece. A sua vida, aconteça o que acontecer. Esteja você passando pelo que estiver.
a sua vida não é desconhecida de Deus. Agora, Deus não é bote salva-vidas, não é tapa-buracos, não é aquele Deus dessas igrejas, entre aspas, desses pastores, bispos e missionários e apóstolos, entre aspas, de pegue e pague. Não. Não. Deus é o Deus verdadeiro. É isto que quer dizer que Deus é santo. O santo de Israel. Santo quer dizer o que é incompreensível. O que é totalmente outro. Eu não posso compreender, Senhor, os teus caminhos. Mas uma coisa eu sei. O teu nome é fidelidade. O teu nome é amor. E quando eu duvidar disso, Senhor, crava meus olhos, crava meu coração na cruz do teu filho. Então veja, aqui sim. Por isso esta atitude do leproso é comovente. Olhando esse leproso, nossa máscara deveria cair. Porque nós temos a tendência farisaica de nos aproximar do Senhor, não para sermos purificados por Ele, mas para nos justificar a nós mesmos. Porque essa lepra, viu, ela é a imagem do nosso pecado. Repare, esse homem se aproxima de Jesus e mostra a sua lepra. A gente tem medo de mostrar a Jesus nosso pecado. Quantos de nós, quando está numa situação errada, quando está fazendo alguma coisa de errado, deixa de ir à missa, se esconde do nosso Senhor? Não, depois quando eu me acertar, eu me aproximo dele. Não. Se aproxime dele leproso. Se aproxime dele ferido. Se aproxime dele no seu pecado, para que ele limpe você. Mostre a sua ferida purulenta para ele. Diga, Senhor, perdoa-me. Senhor, dá-me a tua pureza. És tu, Senhor, que me justificas. Então, dele a gente se aproxima, não quando é digno, mas a gente se aproxima dele para que ele nos torne dignos. Porque, será que você acha mesmo que alguma vez foi digno do amor de Cristo? Nunca. Nunca. Senhor, eu não sou digno. Jesus é o Salvador, o nosso Salvador, o meu Salvador. O nosso mal, a nossa fraqueza, o nosso pecado são os únicos títulos válidos para que nos aproximemos dele. Eu não vim curar os sadios, eu vim curar os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Então, somente nossa fraqueza, nossa impossibilidade de nos limparmos sozinhos, é que justifica que corramos ao seu encontro e nos prostremos como esse leproso. Prostrado, o pobre homem reconhece o senhorio de Cristo. Senhor, se tu quiseres, tu podes, tu podes. E se tu não me purificares, ainda assim, eu sei que tu me amas. Eu não sei por que tu não me purificas, mas eu sei que tu me amas. Como diz Jó, ainda que ele me matasse, eu confiaria nele. Então veja, esse homem reconhece o senhorio de Cristo, do Cristo que veio até nós para tomar nossas dores. Cristo que foi tratado como um leproso. Está lá no capítulo 53 do profeta Isaías. Isaías 53, 3 a 5. Veja, ele se fez maldição por nós. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. É impressionante, meus irmãos, a humildade e ao mesmo tempo a confiança desse homem. Se queres, tens o poder. Ele não impõe, não reclama, não descrê, somente suplica com toda a confiança do fundo da sua miséria. Agora é interessante, né? Quando no segundo livro dos reis, eu expliquei na primeira leitura, Naamã veio da Síria para ser curado e colocou-se diante do rei de Israel, o rei Jorão. O rei Jorão ficou doidinho. Acaso sou um Deus para que possa dar a morte e a vida, para que esse me mande um homem para curá-lo de lepra? Pois bem, acaso sou um Deus? Pois Jesus é Deus. O que o rei Jorão não podia fazer, Jesus faz. Este leproso sem nome, prostrado diante de Jesus,
sabe o que significa o nome de Jesus. Jesus, Yeshua, Deus salva. E vendo nele o Salvador, vem suplicar-lhe por vida. Jesus, sim, é a salvação de Deus. É o braço do Deus Salvador. O que é impossível ao homem, não é impossível para ele. Nada é impossível para ti. Nada, nada. E, no entanto, o leproso não diz, tu podes e deves curar-me. Tu podes e tens que curar-me. Diz somente, de modo pobre, de quem sabe que não tem direito algum diante de Deus. Se queres, tens o poder. E por isso é purificado. Pense nessas coisas. Pense. Vamos ficar com a música. Repito, é em hebraico. Em hebraico. É uma música triste, mas cheia de esperança. Ela diz, né? Quando o homem se encontra sozinho, à beira do abismo. E é bonito porque em hebraico o homem é Adão. Quando Adão, quer dizer, o bicho que vem da Adamá, da terra, o terroso, aquele que é nada, vê que vai passando a vida. Quando ele vai caminhando para o desconhecido dos sofrimentos da vida e o desconhecido da morte. Quando o homem se sente sem força para continuar. Quando o homem se sente perseguido, oprimido, ele escuta uma voz que diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é grande. Ouve, ó Israel. Então ele diz, Senhor, cuida de mim. Senhor, tira-me dessa situação. Senhor, salva a minha vida. Senhor, eu não posso mais. Na língua sagrada de Israel, no hebraico, a língua que se fala hoje em Israel, a língua na qual Jesus escutou tantas vezes proclamar-se a Escritura. Escuta, Israel, teu Deus é poderoso, meu Deus é poderoso. Ele criou tudo, ele me criou. Então, confiemos no Senhor, confiemos. Estamos terminando e eu quero deixar minha bênção com vocês. Que nosso Senhor os ajude neste início de semana. Que nosso Senhor os faça fiéis. Que nosso Senhor dê a você e a sua família a graça imensa, a maior alegria da vida. Crer sempre nele. Dele nunca duvidar. Nele sempre esperar. Tê-lo como o maior bem neste mundo e como herança na eternidade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique com Deus, bom domingo, santa semana.